Fala pessoal, eu gravei esse vídeo trocando a tela desse iPhone XR e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse serviço. Como você pode ver, a tela do aparelho ela está intacta, não tem nenhum trinco, porém o display está com defeito, o display está com essas manchas, com essas listras, como você pode ver no vídeo. Ele fica assim listrado, depois ele fica com o centro da tela com uma coloração diferente das bordas. Olha aí, ó, agora você consegue ver melhor. Olha como que ele fica. Então, nesse caso, a gente identifica que o display está quebrado, o display está danificado e precisa ser feita uma troca da tela. No caso, a gente vai trocar a tela completa, display, touch, vidro, tudo novo. Primeiramente, como todo iPhone, a gente começa retirando os dois parafusos inferiores com a chave Pentalobe. E eu tenho o costume de usar essa parte lateral da manta, onde tem os quadradinhos, que eu acredito que seja para posicionar os parafusos, né? Então eu tenho o costume de tirar e colocar nos quadradinhos que eu já tenho meio que um mapeamento de cabeça. E aí da forma que eu coloco os parafusos nesses quadradinhos, eu consigo saber de onde eu tirei esses parafusos. Aí com uma espátula, a espátula mais fina que eu tenho, eu uso com muito cuidado para levantar essa parte inferior da tela e com a ajuda das minhas próprias mãos eu vou levantando a tela do aparelho, usando a espátula e meu próprio dedo para segurar ali a tela para não encaixar de volta no celular. Sempre com muito cuidado, mesmo a tela estando quebrada. Tanto cuidado para não marcar a carcaça do aparelho, né? Não tirar tinta da carcaça, não arranhar o aparelho. E aqui, ó, na parte de cima, ela tem um encaixezinho um pouco diferente. Não é só levantar para cima. A gente tem que empurrar um pouquinho para baixo e aí levantar a tela, porque o encaixe dela é assim. Eu fiz esse rápido corte no vídeo só para falar para vocês tomar muito cuidado com essa região do aparelho, pois aqui fica parte do Face ID e aí muitas vezes só de encostar o dedo a leitura do Face ID já para de funcionar. Depois de levantar a tela, a gente já tem acesso a toda a parte de dentro do aparelho. A gente já consegue ver que esse celular já passou por algumas manutenções. A gente vê que ali na tela tem alguns carimbos, algumas assinaturas, então provavelmente essa tela já foi trocada. E aqui a gente já consegue ver tudo que tem dentro do celular. E depois que a gente abriu o aparelho, a primeira coisa é tirar essa chapinha aqui para desconectar a bateria, porque a gente desconectando a bateria, a gente tira toda a energia do aparelho e aí corta alguns riscos de causar algum problema. Essa chapinha ela tem 3 parafusos, a chave dela é, se eu não me engano, 3-point, que são três pontas na chave, é quase uma Phillips, né? E aí a gente tira esses 3 parafusos, como eu falei, eu uso os quadradinhos ali laterais para posicionar os parafusos e colocar ele de volta no aparelho na mesma posição que eu tirei eles. Então aqui eu tiro a chapinha, a blindagenzinha, desconecto a bateria, primeiramente eu desconecto a bateria. Quando a gente aperta o power, a gente já vê que o aparelho está sem energia nenhuma. A segunda blindagem que eu retiro é a blindagem que protege ali o conector do display e do touch. A blindagem fica logo acima ali da blindagem que tampa o conector da bateria. São 2 parafusos, os mesmos 2 parafusos são iguais, eles são 3-point também. E mais acima tem a outra blindagem que protege esse flex do Face ID, que deixa ele bem conectado. São 3 parafusos 3-points e 1 parafuso Phillips. No total de 4 parafusos. Retirando essa blindagem também, a gente já consegue desconectar o flex, onde fica parte do Face ID, e o auricular também, alguns sensores e o alto-falante auricular. A gente tira ali os 3 parafusos, um deles é Phillips, essa chave minha que eu estou usando agora é uma chave Phillips. E aí a mesma coisa, eu uso ali os quadradinhos para deixar na mesma posição. E aí na hora de montar eu coloco cada parafuso exatamente no lugar que eu tirei. Tirando ali os 4 parafusos já dá para tirar a blindagem e desconectar o flex. Esse flex aqui, ó, é o flex que a gente tem que desconectar, que é o flex do auricular e de alguns sensores. Esse flex aqui, ó, eu tenho o costume de desconectar ele com as mãos mesmo,
Então eu já desconecto ele de uma forma que eu consigo fazer sem rasgar ele, sem danificar. Depois a gente desconecta os dois flex da tela, que é o do touch e do display, e aí a gente já consegue remover a tela do aparelho. Separando aqui o aparelho da tela, todo o trabalho a gente vai fazer na tela, que no caso dos iPhone X para cima, o trabalho nem é tanto. A gente só vai tirar esse flex aqui, ó, que é o do auricular, junto com o auricular, e vai mover para a tela nova, esse flex da parte de cima. Agora, essa aqui é a tela que a gente usa, uma tela de primeira linha com muita qualidade. Eu compro em um fornecedor meu. A tela ela vem exatamente igual a outra. Aquele flex a gente vai colocar nessa região aqui, ó. A gente vai tirar daquela parte da tela e vai colocar nessa parte. É a única coisa a ser feita. Primeiro de tudo, eu testo a tela. Então eu conecto ela no aparelho. Antes de fazer qualquer alteração, antes de mover o flex para cá, eu conecto a tela no aparelho, ó. Coloco o flex do display, o flex do touch no aparelho e eu ligo o aparelho para testar. Conectando os dois certinho, a gente conecta a bateria de volta e aí eu ligo o aparelho, sem colocar blindagem, sem nada, só para testar a tela mesmo antes de qualquer coisa. Por quê? Se a tela já vem com algum problema, a gente consegue trocar no fornecedor, né? E não ter nenhum tipo de prejuízo. Então eu ligo o aparelho primeiro, faço alguns testes. Agora, quando o aparelho ligar, vocês vão ver que a imagem dele vai estar um pouco escura, vai estar um pouco sem brilho. Por quê? O flex do auricular e dos sensores, ele também é responsável por identificar a luminosidade do ambiente. E aí, com isso, controla o brilho do aparelho. Como a gente não conectou o flex, então não vai identificar a luminosidade, a tela vai ficar com o brilho um pouco baixo, mas dá para testar normalmente. Ó, pode ver que ela acendeu com o brilho alto e logo em seguida já foi abaixando. Aqui eu faço alguns testes, eu teclo um pouquinho para ver a tela funcionando certinho. Mesmo com o brilho baixo, a gente consegue teclar, discar, mexer um pouco na tela. E aqui, ó, aqui como tá sem o flex, o brilho fica baixo, o flex dali de cima ali, ó. Aí o brilho tá baixo, eu consigo testar. Eu sempre faço isso com todas as telas de todos os aparelhos que eu vou trocar. Eu testo a tela antes. Quando eu tenho a senha, eu consigo testar melhor, mas eu não tenho o costume de pedir a senha do aparelho do cliente. Então eu faço alguns testes, discando ali na chamada de emergência mesmo. A gente consegue ver o brilho tá baixo e mexendo ali na tela de bloqueio mesmo, a gente consegue testar o touch em volta da tela inteira. Pode ver que está funcionando tudo certinho, tudo perfeitamente. Agora eu desligo o aparelho, um toque no botão de volume mais, um toque no botão de volume menos e segurar o botão power. A gente já consegue desligar o celular. Agora a gente desconecta a tela do aparelho, né? Primeiramente, como sempre, o primeiro passo é desconectar a bateria. A gente desconecta a tela e todo o trabalho que a gente vai fazer agora, todo o serviço, né, de troca de tela é diretamente na tela. Que a gente vai tirar ali o flex, onde tem o alto-falante, auricular e o Face ID e vai colocar na tela nova. Nesse aparelho aqui já vem faltando um parafuso. A gente vai tirar os outros. E como sempre, como eu sempre faço, eu deixo ali já na posição para eu colocar o mesmo parafuso no mesmo lugar que eu tirei. A gente retira ali os... Se eu não me engano são 4 parafusos, mas esse tá faltando um. Esse aparelho veio faltando um parafuso desse flex. Estava com 2 parafusos Phillips e um parafuso 3-point. Veio faltando um. Aí depois de parafusar, a gente retira ali o flex completo, né, com o alto-falante já, e pronto. Essa é a tela antiga, a gente não vai usar ela mais para nada. Vai ser uma tela que vai ser descartada, né, porque o display tá quebrado, não tem nada a ser feito. Aqui o flex, com a tela nova, a tela nova ela já vem com um encaixezinho ali para encaixar o flex de plástico. Então a gente não vai usar esse daqui também, né? Eu daria para eu tirar o da tela nova e usar esse, mas como já tá na tela ali, eu só vou tirar esse daqui, ó. Vai ser descartado também, ou pode ser guardado para usar em um outro aparelho, e ali a gente encaixa o flex do auricular já na tela nova.
E aí praticamente é só parafusar e pronto. Esses plastiquinhos são plásticos que vêm com a tela nova, com toda a tela nova, peça nova, vem esses plásticos aí, que é da própria embalagem, né? A gente encaixa ali o flex do auricular com os sensores, tudo na posição certinha. Ele tem um encaixe dele perfeito ali, um encaixe certinho. Ele vai, do mesmo jeito que estava encaixado na outra tela, vai encaixado nessa tela. Agora é só parafusar, colocar os parafusos de volta no local. Então, como eu falei, eu uso ali os quadradinhos da manta. Então, na mesma posição que eu coloquei os parafusos, eu coloco ele de volta no aparelho. No caso aí, prendendo o flex na frontal nova. Os mesmos parafusos nas mesmas posições. Como estava na outra tela, um 3-point e 2 Phillips, na mesma posição. Agora, a tela já está praticamente trocada, o flex já está no local, o auricular também, e nesse aparelho é só esse trabalho que tem que ser feito na tela. Agora a gente conecta tudo de novo. Primeiramente eu tenho o costume de colocar o flex do auricular. Eu seguro a tela nessa posição, que fica mais fácil para eu conectar o flex. Ali o flex já está conectado. E agora eu conecto tanto do touch quanto do display. Conecto os dois ali juntos. Às vezes dá um pouco de trabalho para conectar. Mas você sente ali quando ele conecta certinho. A gente conecta os dois ali. Aqui eu já tinha conectado e fui tentar ligar o aparelho. Mas eu esqueci de conectar a bateria. Então eu abro o aparelho de volta, conecto ali a bateria. Agora sim, com a bateria conectada, o aparelho liga. A tela já está testada, né? Como a gente já testou anteriormente, então eu nem preciso esperar ligar para ficar testando de novo. Só coloco ali as blindagens de volta. Eu começo colocando ali a da tela, né? Do display do touch. Só colocar os mesmos parafusos, como eu falei. Eu já deixo a blindagem e os parafusos na posição ali dos quadradinhos da manta para poder colocar eles de volta no lugar do mesmo jeito que estava antes. Depois ali da blindagem da tela, eu já coloco a blindagem que eu tirei primeiro, que no caso era a que fixava o conector da bateria. Não só o da bateria, né? Ali ela fixa mais alguns outros conectores. Tanto do conector de carga, quanto do leitor de chip, vai tudo ali embaixo daquela blindagem. Da mesma forma, os parafusos no mesmo lugar que eu tirei, eles voltam para o mesmo lugar que estavam, na mesma posição. Essa blindagem estava completa com os 3 parafusos, então eu coloco os 3 de volta. E por último, a blindagem que segura o flex do auricular, que é o flex que a gente faz a mudança de uma tela para outra. A blindagem ela tem a posição certinha ali. Como eu falei, ela vai 3 parafusos 3-points e 1 parafuso Phillips. Ela tem um encaixe certinho ali para colocar. Do mesmo jeito que você tira, você coloca ela. Depois que você parafusa tudo, coloca todas as blindagens, praticamente é só fechar o aparelho que o serviço já está pronto. Fechar o aparelho e colocar os parafusos inferiores. Como eu falei, essa blindagem ela tem um parafuso Phillips, né, um parafuso diferente dos outros. Isso em todos os iPhones. Todos os iPhones assim, todos os iPhones XR. Vem esse parafuso Phillips nesse lugar aí. Pelo menos todos que eu peguei até agora venham assim. Tudo no lugar, tudo certinho. É só fechar o aparelho. Esse aparelho, ele tá um pouco... Ele tem algumas poeiras, tá um pouco sujo. Eu dou uma limpada em volta ali, onde a tela vai encaixada. Eu tento limpar o excesso de sujeira que acumula, querendo ou não. De poeira. Pequenas coisas, né? Porque em volta da tela tem meio que uma vedação, uma cola, que é a vedação original do aparelho. Em volta
em volta da tela ali, no encaixe do aparelho. Aqui eu acelerei o vídeo para ir mais rápido. Eu só faço a limpeza dessa cola que faz essa vedação da tela, porque ela já tá velha, já não funciona mais e acumulou sujeira ali. Para fechar o aparelho, a tela fica um pouco alta, o serviço não fica 100%. Por isso que eu faço toda essa limpeza, tanto com a espátula para tirar o excesso de sujeira e cola. Aqui a gente encaixa primeiro a tela em cima, naquele encaixe que eu falei para você que é diferente, que não é só levantar. Eu encaixo primeiro a parte de cima e o resto da tela é só pressionar que ela encaixa no aparelho. Então primeiro encaixa a parte de cima o resto da tela é só pressionar. Depois que a gente limpa, a gente vê que a tela ela fica rente ao aparelho. Olha só, ela fica bem encaixada no celular. Em todos os lados ela tem que ficar perfeito. Embaixo ali estava um pouquinho fora, mas eu dei uma pressionada para encaixar. Agora, por último, é só colocar os 2 parafusos inferiores, que são os mesmos parafusos que a gente tirou no começo. É só colocar os 2 parafusos inferiores. O serviço já está feito, a tela já está trocada, tudo feito corretamente, de forma perfeita ali, sem deixar nenhum parafuso faltando, sem deixar nenhuma blindagem faltando. O serviço já está feito de forma correta e segura também. Como você pode ver, o celular já está funcionando perfeitamente. A tela, você já consegue ver que o brilho já está alto, porque todos os sensores estão no local e está funcionando perfeitamente. Então o brilho já está funcionando tudo certinho, não fica mais brilho baixo. Tela antiga do lado direito, celular com a tela nova do lado esquerdo, serviço feito corretamente. Espero ter te ajudado ou tirado alguma dúvida que você tenha. Essa é a forma que eu faço a troca de tela do iPhone XR. Espero que vocês gostem aí, espero que você que está assistindo tenha gostado do vídeo. Beleza? Valeu e até o próximo.